Sentai-vos, querido povo de Deus. Deixem-me lhes dizer da alegria que tenho de estarmos aqui juntos e de estarmos vivos nesta noite para podermos viver esse momento tão especial, tão bonito, da missa de cura e libertação. Quando eu era estudante de filosofia, eu tive contato com as obras do filósofo Bultmann, que tinha uma perspectiva muito bonita sobre a esperança. Ele dizia que tudo aquilo que a gente espera, nós precisamos construir. Tudo aquilo que a gente espera, nós precisamos construir. Era uma fórmula que ele tinha de nos colocar diante da fé na eternidade. Seria muito infrutífero da nossa parte viver à espera da eternidade de braços cruzados. Bultmann dizia que a única forma que temos de esperar pelo céu é construirmos o céu agora, trazendo este céu aqui, aonde eu estou. Hoje eu quero construir experiências do céu. O que é o céu? A gente sempre imagina um lugar bonito, um lugar bom, um lugar agradável, um lugar que não tenha fofoca, um lugar que não tenha mentira, um lugar que não tenha falsidade. Então, se eu quero trazer o céu para cá, eu vou pintar a casa para ser mais bonita, eu vou fazer um jardim se tornar mais bonito, eu vou consertar a fechadura da porta que está estragada, eu vou cuidar daquilo que está caindo. Por quê? Eu quero um ambiente que para mim me dê um sentido de céu. A gente se acostuma a viver com os parafusos soltos, com as coisas quebradas, com as coisas trincadas. Não, pare com isso. É assim que a gente constrói o céu, quando a gente cria harmonia entre nós, quando a gente cria harmonia no lugar em que a gente está. Se vocês virem durante o dia aqui e caminharem pelo jardim, pelas calçadas, por tudo, é bem cuidado, bem limpo, bem organizado, zelado. Por quê? Porque aqui antecipa o céu que eu quero estar lá. Eu não quero morar num lugar onde tem um jardim feio, onde tem as coisas tudo quebrada, onde as coisas sejam tudo mal colocadas. Eu não me sinto bem estar vivendo num lugar onde tudo é de qualquer jeito. Se o que nos espera a gente tem que construir agora, então vamos trazer as experiências bonitas para cá. E é assim que a gente constrói o céu, quando a gente cria harmonia entre nós. Se eu tenho alguém que estou magoado, reavaliarei esta mágoa e quero a pessoa perto de mim. Vou lá, converso, explico. Isso é construir o céu. Respeito aquelas pessoas que não querem conviver comigo, que não querem estar perto de mim, que não querem conviver comigo. Respeito. Estou criando o céu. Bultmann dizia que a mesma coisa é sobre o inferno. Se eu tenho medo do inferno após a morte, muito mais medo eu deveria ter de construir o inferno que construo hoje, com a minha injustiça, com a minha fofoca, com a minha maledicência, com o meu ódio. Então, se eu tenho medo de ir para o inferno, por que eu vou querer fazer do meu espaço onde eu vivo um inferno, cheio de confusão, cheio de briga, atacando pessoas toda a vida, atacando aqueles que estão perto de mim? Ninguém presta, ninguém é bom, ninguém faz nada bom. O inferno é uma realidade que eu posso antecipar. Posso fazer a vida do outro um inferno, posso transformar a minha vida em um inferno. Basta me descuidar de mim
e todas as maldades que me habitam assumirem o comando da minha vida. Se eu não cuido das maldades que me habitam, eu me torno fofoqueiro e me acostumo a ser fofoqueiro. Eu destilo ódio, me acostumo a destilar ódio. Se eu não me cuido, as minhas coisas erradas, as minhas maldades vão construindo o inferno perto de mim. Construir o céu é a mesma coisa. Consiste em recrutar em mim tudo que é bonito, que já é bom, que já é belo, que já é verdadeiro, como dizia Aristóteles. Eu trago à tona tudo que em minha personalidade é positivo e faço de tudo para prevalecer. Nunca vou perder quando sou cordial com alguém, mesmo que alguém não seja comigo. Eu nunca vou perder quando escolho não enganar alguém, mesmo que alguém me engane. Eu nunca vou perder se escolho amar, porque quando eu recruto o que tenho de melhor, eu começo a orbitar em estado de paraíso. Eu nunca vou me arrepender se eu falei bem de alguém e alguém falou mal de mim. Eu nunca vou me arrepender se eu ajudei uma pessoa e quando eu precisei ela não me ajudou. Eu nunca vou me arrepender se eu fui bom para as pessoas e se elas mesmo assim não foram boas para mim. Porque eu comecei a orbitar ao redor deste paraíso. Aquilo que eu espero, eu preciso construir. Isso é o que chamamos de conversão. É quando eu olho minhas atitudes internas e começo a mudar a minha postura, o meu comportamento e todas as situações que estão ao meu redor. Isso serve para todas as ambiências, na vida do casal, na vida de pais, na vida de filhos, na vida entre amigos, na vida de trabalho. Sim, porque há muita gente que está acostumada a fazer um inferno na vida do outro, e porque está acostumado com isso, nem se incomoda mais com essa postura, o que não é o nosso caso. Eu atendo muita gente, graças a Deus, mas tem gente que é doutora em transformar a vida dos outros no inferno. Tem gente que gosta de transformar a vida dos outros no inferno. E sabe o que é o ruim de tudo isso? É que quando a gente é bom, a gente sofre, a gente ainda se acha errado, a gente acha que a gente é o errado da situação, que a gente é que não está certo. Mas infelizmente tem gente que é assim, faz da vida do outro um inferno. E a consequência que a gente tem que entender é que onde existir uma pessoa cristã, precisamos estar conscientes de que o céu é agora. E a consequência de uma morte em paz amanhã é fruto do que eu estou construindo hoje. A partir de Bultmann, a gente compreende que quem vive bem não tem medo da morte. Quem está em dia com a vida não tem medo do dia que vai ter que morrer. Claro, pode ter medo da doença, de sofrer no fundo de uma cama, pode ter medo do sofrimento, até mesmo porque só se morre uma vez. Eu vou morrer só um pouquinho para ver como é lá em cima e depois eu volto para contar com vocês. Não é assim. Eu não posso dizer, não, eu vou dar uma morridinha, vou lá em cima, vejo como é que é e já volto para cá. Não dá. Só se morre uma vez. Só se vive uma vez. Só se morre uma vez e nunca mais. Morrer é uma única vez. Claro, você pode passar por experiências de quase morte, mas não é a morte. Olha, gente, eu tive na UTI, eu vi até um túnel branco na minha frente, eu vi que eu estava indo embora. São experiências de quase morte, mas não foi a morte, porque tu está aqui. Aquele ali morreu e viveu. Não, nunca morreu. Ele pode ter tido uma experiência de quase morte, mas não morreu.
Então, diante daquilo que nós não sabemos, costumamos ficar ansiosos e medrosos. Mas sabe o que cura isso? O que cura o medo de morrer é viver bem. Quando a gente está em dia com as nossas escolhas, quando a gente está em dia, sabe que a gente é a pessoa certa e que está no lugar certo, eu não preciso ter medo de morrer. Não, morrer é uma vez só. Mas por que eu vou ter medo de morrer? Por que eu vou ter medo de ir embora? Eu não preciso ter medo de ir embora. Tem dias que eu me levanto e digo assim: Deus, será que é hoje que eu vou contigo? Será que é hoje que eu vou embora? Tu sabes o que eu ainda quero fazer? Tu sabes o que eu ainda tenho sonho na vida? Mas se for hoje, pode me levar. Eu sou teu. Eu sou todo teu. Se for hoje, pode me levar. E no dia que eu morrer, eu peço, se alguém não se lembrar, que você se lembre, que coloquem no meu túmulo. Hoje eu tenho 45 anos, mas se eu morrer hoje, eu quero que vocês fiquem responsáveis de colocar no meu túmulo: ele tinha 45 anos, mas viveu como alguém com 90 anos. Sabem por quê? Porque viver é bom. Eu não perco um minuto da vida. Eu aproveito tudo que posso, as chances que tenho, as oportunidades que eu tenho. Eu não quero olhar para trás na minha vida arrependido do que ficou, arrependido de não ter sido eu mesmo, arrependido de ter sido uma máscara. Eu não quero olhar para trás e me arrepender de não ter sido bom para as pessoas, de não ter feito o que eu podia no máximo do que era possível. Porque Deus não errou comigo, Deus também não errou com você. Nós somos as pessoas certas. Às vezes a gente é a pessoa certa no emprego errado, nas circunstâncias erradas. Você é a pessoa certa no relacionamento errado, nos amigos errados. Aí a gente descobre que não estamos em dia com a vida, que é quando se sentimos insatisfeitos, não estamos felizes com as escolhas que estamos fazendo. Mas quando você está em dia com as suas escolhas, morrer vai ser apenas uma consequência natural daquilo que você viveu. E o que vai ser depois é esperança. O que vem depois é esperança. Eu não tenho como ficar criando muitas histórias sobre a eternidade, porque eu tenho que usar a categoria do tempo e do espaço, o que nega a eternidade, porque a eternidade não tem tempo, a eternidade não tem espaço. Falar da eternidade é desafiador, porque nós estamos na categoria do tempo e do espaço. O espaço até onde os meus olhos alcançam e o tempo que eu controlo pelo relógio. Mas a eternidade foge do tempo, a eternidade foge do espaço. Então é difícil, é complexo. Então, pense comigo. Eu não tenho, e aí você vai me ajudar, eu não tenho como ficar criando muitas histórias sobre a eternidade, porque eu tenho que usar a categoria do tempo, de espaço, que nega a eternidade. Repito, porque a eternidade não tem tempo e não tem espaço. Não precisamos imaginar a eternidade, nós precisamos é viver bem, e está tudo certo. E a partir da presença de Deus em você, você vai construir uma rotina que seja favorável ao céu em você. Caso contrário, vamos ter uma fé que não ensina a viver,
que não transforma, que não faz você ser uma pessoa melhor. Falo e não vou me cansar de falar. Toda pessoa que leva a sério sua vida espiritual precisa viver em processos terapêuticos constantes para harmonizar a mente, porque eu só posso ser uma pessoa espiritual à medida que eu sou uma pessoa equilibrada. Porque uma pessoa que se constrói a partir do desequilíbrio, até a espiritualidade dela é doentia. Tem muita gente doente que mostra uma espiritualidade que não tem, que não é verdadeira. Então, como manter a fé? Como manter a fé quando tudo está errado na vida da gente? A gente só mantém a fé quando tudo está errado. Porque manter a fé quando tudo está bem não é fé. Quando tudo está bem, manter a fé não é fé. A gente só mantém a fé quando tudo está errado. Porque manter fé quando tudo está bem não é fé. O desafio é acreditar quando não tem sinal algum. Nós somos acostumados a uma fé materialista. A nossa fé é muito materialista. Pense comigo, que é quando atestamos o tempo todo que Deus nos dá. Por exemplo, Deus, o meu filho está fazendo um processo de concurso para juiz. O meu filho passou. Uma fé materialista. Ai, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. Mas eu digo obrigado Deus porque o meu filho passou. Isto é uma fé materialista. Eu acredito porque Deus me deu alguma coisa. Aí Deus parece um jogador de xadrez que fica mexendo as peças dos nossos tabuleiros. E para muita gente a fé é ver Deus mexendo os tabuleiros. E isso não é fé. É o contrário. Fé é quando você não vê nada. Fé é quando você não tem nada diante de você e mesmo assim você continua ali, pronto para a vida. Isto é fé. Fé é você colocar o pé mesmo sem saber se existirá o chão. A fé é fundamental na elaboração da existência. É por isso que eu preciso ter fé o tempo todo. Por exemplo, quando eu acordo, como pão com manteiga, e não passa pela minha cabeça a possibilidade que o padeiro tenha, de que o padeiro tenha envenenado aquela massa do pão que eu estou comendo. Porque eu tenho fé no padeiro. Se você é uma pessoa saudável, não vai lhe ocorrer de pensar o contrário. É a fé no natural. Levanto, pego o pão, passo a manteiga e como. Mas em momento algum eu parei para pensar, esse pão pode estar envenenado? O padeiro, será que não colocou veneno nesse pão? Ela é uma fé natural. Sim, somos mais movidos pela fé no natural do que pela fé no sobrenatural. Quando você entra no ônibus, você não pede a carteira do motorista. Você acredita que ele está habilitado para fazer aquela viagem, para levar você onde você quer chegar. Você tem fé que não está embriagado, que ele dormiu tempo suficiente para dirigir. Quando você para em uma lanchonete na estrada, o que vai comer não lhe passa na cabeça que aquela comida pode estar envenenada. Fé é isso. É quando você tem um instrumental para viver bem o seu dia a dia. Quando eu não tenho mais isso, entramos na insegurança doentia, o que vira um inferno. Sem a fé natural, não conseguimos articular o dia a dia. De tudo você vai desconfiar. A articulação da fé natural é um elemento antropológico que nos deram as pessoas que cuidaram de nós, de mim e de você. Se você foi criado com pessoas que lhe deram segurança,
você vai viver naturalmente isso. Agora, se você foi submetido a uma infância que o tempo todo as pessoas lhe deram insegurança, até a fé no natural você vai ter dificuldade de ter, que são aquelas inseguranças crônicas que as pessoas carregam com elas. É a pessoa que tem medo de tudo. Tem gente que não consegue tomar decisão, tem gente que não consegue pensar positivo, tem gente que tudo coloca defeito, tudo é negativo, tudo é para baixo. Como foi a tua infância? Os que viveram perto de ti, como eles eram? O que eles te ensinaram? A fé natural lhe dá condições de você ver aquilo que está acreditando. Eu vejo, eu acredito que tu estás aqui porque eu estou vendo. Agora, quando você me diz assim: Padre, você pode confiar em mim? Veja bem, quando eu te olho eu sei que tu está aqui. Mas quando você me diz: Padre, você pode confiar em mim? Opa, eu não estou vendo isso. Não estou vendo isso. Porque está dentro de você, em você. A confiança que você me pede está ligada ao amor que você sente por mim. Padre, você pode confiar em mim? Eu só vou confiar se o tamanho do amor que nos liga me permite acreditar que o que está dentro de ti pode me alcançar. Quando alguém lhe diz: eu amo você, e você tem dificuldades para acreditar, é porque a insegurança natural, que foi uma negligência na sua criação, assim você terá dificuldade de acreditar. Não tem gente que diz: eu te amo, eu já falei que eu te amo, criatura, eu já disse que eu te amo. E a pessoa nunca acredita. Temos que olhar a infância. Lá, o que aconteceu? O que faltou? O ateísmo é muito isso. Uma pessoa que teve uma vida totalmente insegura, teve pai agressivo, teve mãe ausente, cresceu em ambiente agressivo, ela cresceu insegura. Essa pessoa vai ter dificuldade de acreditar no sobrenatural, de crer em Deus. Quando eu digo que tenho que ter fé em Deus, eu estou dizendo que tenho que acreditar em mim, ter fé nos outros. Não existe essa coisa de eu só confio em Deus. Até porque para eu acreditar em Deus, eu precisei primeiro acreditar em alguém. É uma frase bonita: eu creio só em Deus. Não. É uma frase bonita, de efeito, porque parece que ela é a pessoa mais evoluída espiritualmente, quando na verdade ela está equivocada antropologicamente. A fé que eu tenho em Deus, um dia ela foi construída quando precisei dar os meus primeiros passos e a minha mãe me estendeu os braços quando eu ia cair. Imagina aquela cena que a mãe soltava aqui, o pai estava ali e mandava tu andar. E quando tu ia cair, a mãe vinha e segurava. Esta mãe com este gesto, este pai com este gesto, estava plantando dentro de ti a fé. E você não se deu conta. O teu pai e a tua mãe plantaram a fé dentro de ti, não foi o primeiro dia que levaram na igreja. O pai e a mãe plantaram a fé dentro de ti quando você disse: vou te soltar e tu vai. E tu ia. E quando chegava lá que ia cair, a mãe ou o pai pegava. Ali os pais estavam plantando a fé. Isso é plantar fé. Repito, a fé que eu tenho em Deus, um dia ela foi construída quando precisei dar os meus primeiros passos e minha mãe me estendeu os braços e eu soube que aqueles braços estavam prontos para me amparar se eu não chegasse nela. Somos pessoas eternamente em construção. Sempre vamos nos esbarrar nos medos, sempre vamos nos esbarrar nas inseguranças, mas não é normal que isso seja o chavão da vida de uma pessoa.
Considero que toda pessoa insegura demais, com dificuldade de tomar decisões, com dificuldade de tocar para frente as coisas, sempre que vai tomar decisões, nunca consegue. Se abafa, ansiedade. Eu peço, considere o teu passado, porque o problema não está no agora. O teu problema foi plantado na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude, e isto ficaram marcas dentro de ti que só o tempo pode curar com aquilo que você vai poder se ajudar. Creio, Senhor.